Vamos virar um pouco esse capítulo do internacional, voltar para o nacional. Essa história aí da Gaza é muito triste. Vamos voltar para o nacional, que também temos notícias que são difíceis, mas não está, evidentemente, numa situação tão catastrófica. Você tem, por exemplo, essa novidade que o Bolsonaro convocou a manifestação dia 25 de fevereiro para Paulista. E aí, eu queria saber a sua opinião. Eu só repetir minha opinião aqui, que eu acho que é um tiro no pé do Bolsonaro. Né? Ele vai dar espaço aí, ele não vai poder falar nada, porque ele nem passaporte tem, né? Quem vai ficar com um sorriso, vendo tudo, né, pela internet, vai ser o Xandão. Enfim, o que você acha dessa decisão aí do Bolsonaro? Eu acho que ele está desesperado. Assim, e não desesperado em ser preso nem nada. Ele está desesperado na possibilidade de perder aquela imagem de herói de um grupo social, sabe? Ideologicamente. Porque ele já percebeu que ele está perdendo. O passaporte dele foi pego, ele passou por uma operação dentro de casa em Angra dos Reis e ninguém foi para frente da casa dele protestar, ninguém foi para Brasília protestar. Ele imaginava que quando ele fosse sofrer a ofensiva do STF ou da justiça brasileira, né, como um todo, as pessoas iriam para a rua para defendê-lo, para correr atrás, mas o impacto das prisões do dia 8 foi tão grande, e ainda é tão grande, que as pessoas não querem se arriscar. Não vale a pena para elas se arriscar. Então, assim, ele sabe que ele está perdendo espaço político. Ele sabe que ele está perdendo poder político. É claro que ele ainda tem lá os 20%, né, que são fanáticos, mas 20% sozinho não ganha nada. Então, ele está perdendo apoio, ele está perdendo espaço. Então, na verdade, ele está usando essa possibilidade de manifestação para mostrar para o Brasil que ele não pode ser preso, porque se ele for preso, vai ter uma grande convulsão social. Mas, na prática, o que vai acontecer é que, primeiro, pode ser uma vergonha em termos de credibilidade, pode estar vazio, e aí, consequentemente, isso fortalece a ideia do Xandão de prender o mais cedo possível, porque não vai ter convulsão, ou ele pode se empolgar, porque ele se empolga, falar contra as instituições brasileiras e aí ser preso. Porque, assim, está se esperando um deslize dele para ele ser preso. Né? E ele vai deslizar, porque ele tem um ego muito grande. Para ele é inadmissível ele estar nessa situação. Então, ele está convocando ali para uma demonstração de força. É assim, como, sabe quando aquela melhora que antecede, né, o falecimento da pessoa que está no estado terminal, né, na crendice popular? Então, ele está dando aquele último suspiro político para tentar mostrar, olha, não, eu tenho muita força sim, e essa minha força, se eu for preso, o país vai abaixo, os militares vão dar um golpe, vão tomar o poder para me tirar da prisão. Nada disso vai acontecer, mas na cabeça dele, ele quer vender essa ideia e o máximo que vai acontecer é ele dar uma demonstração de fraqueza. Porque se ele não conseguir lotar todas as ruas do Brasil, como ele espera, ele vai dar mais munição ainda para o Xandão assinar o pedido de prisão dele. Porque se não vai ter convulsão social, se não vai ter caos no país, adianta-se o processo e ele vai ser preso e dá uma segurada na extrema-direita. Porque se o líder da extrema-direita é preso, qualquer um pode ser. Então, aquela galera que está muito corajosa ainda fazendo vídeo na internet, chamando as pessoas, elas vão baixar a bola. Porque assim, qualquer um pode ser preso, se ele for preso. Então, é uma tentativa de demonstração de força, mas é um tiro no pé, porque ele não tem mais tanta essa força. Não é nem porque as pessoas não amam tanto ele, mas as pessoas têm medo de ser presas. Porque, assim, tem gente que pegou 17 anos, 20 anos por tentativa de golpe de Estado, né? E qualquer cidadão comum vai ficar com medo de ir para a cadeia por uma pessoa que abandona você na estrada, porque o Bolsonaro abandona todo mundo. É só olhar a última entrevista dele, que ele jogou o Heleno no fogo, né? Ele não tem nenhum tipo de relação com as pessoas. Quando elas caem, ele deixa elas caindo. Pois é, ninguém pode confiar em Bolsonaro. Né? Tem aquele lema, né? Nunca deixe um guerreiro largado na estrada, né? Ele faz isso direto. Eu lembro que tinha um secretário do Serra, em São Paulo, Paulo Preto. Aí acho que o Paulo Henrique Amorim que começou a zoar muito. Não, que o Serra largou, nunca deixe um guerreiro na estrada, que o Serra tentou se distanciar do Paulo Preto. Mas ele deixa, né? E isso desmotiva as pessoas. Se eles vão ser abandonados na estrada, por que eu vou para a rua para lutar por ele? Não se faz isso, um líder não faz isso. Mas ele está ameaçando. Agora, essa história do Traíra, né? Ele publicou a fotinha de
dele criança. Cadê É a única foto que ele tem com o pai. É a única foto que ele tem com o pai. Ele sempre bota Dia dos Pais essa foto, Dia das Crianças essa foto. Agora ameaçando as pessoas essa foto. Parece que ele só tem essa foto com o pai. Ele botou essa foto, porque essa foto aí as pessoas entenderam como uma espécie de ameaça mafiosa. Né? Ao trair, a gente mata. Aí tem um lado cômico, né? Porque é a mensagem cifrada para criança de 5 anos, né? Porque nesse momento é muito direto isso, né? Isso é pro Cid, né? Isso é pro Cid. Que não segurou a onda e abriu a boca. E falou tudo e mais um pouco, porque ele não quer ser preso, não quer ficar muito tempo na cadeia. Isso é pro Cid e para os outros que vão abrir a boca nesse processo de delação premiada que vai acontecer com a Polícia Federal. É isso que vai acontecer. Então ele está ameaçando, mas ele está ameaçando em base de quê? O que ele tem para ameaçar? A verdade é essa. Isso é uma postagem que é mais Carlos, né? Não é bem o Bolsonaro, né? Isso é uma postagem do Carlos, né? Porque o Carlos ele não é sutil, ele joga assim, não, vocês, seus traíras, olha o que a gente vai fazer com vocês, entendeu? Vamos acabar com vocês, é isso. Ele fica nesse mundo paralelo que caiu, não é mais. Talvez um ano atrás, com a superestrutura que ele tinha, mas hoje em dia não mais, assim. A justiça brasileira fez uma coisa muito interessante, foi desconstruindo a imagem do Bolsonaro, né? A imagem do Bolsonaro ela foi se desfazendo no último ano. Então, ele não é mais o grande líder. Tem os fanáticos, mas ele não é visto pelos não fanáticos como um representante político da direita. Eles já estão procurando outra pessoa. Ele não vem mais grande chance. Então, esse é o momento de você pegar o Bolsonaro mesmo. E aí, isso aí é claramente uma ameaça, porque imagina a quantidade de coisas que a gente não sabe, né? Porque, sim, o que a gente sabe já é assustador. Imagina a quantidade de coisas que a gente não sabe, porque foram 4 anos de governo. Não foi pouca coisa, né? Então, eles devem ter feito todos os tipos de absurdos no governo e há uma preocupação que isso venha a público e que vá para os processos. Eu diria também que uma ameaça não só ao Mauro Cid, que já fez uma série de delações, eu diria até que ele já é fósforo riscado. Você tem esse Felipe Martins, que foi preso agora. Esse rapaz claramente não tem estrutura nenhuma para ficar preso. Não tem. Ele vai falar tudo rapidamente que ele sabe para tentar melhorar um pouco a situação dele. E esses militares todos, né? Você vê que teve um militar que era chefe de operações psicológicas, o cara desmaiou assim que a polícia chegou. Imagina, operações psicológicas, é seu cara forte. Então, ninguém tem estrutura nenhuma. O próprio Bolsonaro não tem estrutura. Você vê como ele chora, né? Toda aquela figura do machão que falava na pandemia, que homem não chora, que devia enfrentar a pandemia, se morreu, né? Falava esse tipo de coisa. Tem que ser homem, seja homem, ele falava assim, seja homem. É só aparecer a primeira dificuldade, né? Perder a eleição, que começou a chorar, só aparecia chorando em qualquer evento público. E agora a gente vê a situação deles aí. Então, para outros também, né? Para todo mundo. Para quem não foi pego ainda, para quem não foi pego. Isso é um aviso para quem não foi pego. Não abra a boca. Naquela reunião ali. E agora, essa reunião no dia 5 de julho, esse vídeo aí foi muito interessante. Eu assisti, vou até assistir outra vez, é muito bom esse vídeo. Pena que o som é ruim, incomoda um pouco. Algum técnico de som devia melhorar o som, corrigir legal o som daquele vídeo, botar umas legendas. Não sei se alguém já fez isso. Tem que dar uma limpada no áudio e tem que botar legenda. Porque nem a legenda capta. Quando você vai fazer legenda, tá tão ruim o áudio que não capta as falas. Mas é um vídeo maravilhoso, que eles falam tudo, né? E tem um lado cômico, depois que passou, a gente pode rir, né? Que é o general Heleno, né? Falando o que a BIM vai fazer. 40 pessoas. E ele fala assim, ele começa a falar e o Bolsonaro fala assim, para. E ele continua. Para, isso não é para falar aqui, você fala depois comigo. E aí ele continua, não, a gente coloca uma pessoa em cada campanha eleitoral, entendeu? E o que me chamou a atenção foi o descontrole, porque quando um pergunta, está sendo gravado? Eles, não está sendo gravado, não estava na íntegra. Então, assim, eles não tinham controle nem sobre o pessoal que estava ali, porque quem estava gravando aquilo ali estava gravando por alguma coisa, inclusive para se proteger de uma possível situação. Então, assim, porque como não teve o golpe de Estado, a gente pode rir, né? Porque parece um bando de pateta junto.
Mas foi por muito pouco mesmo que a gente não teve. Porque, assim, eles queriam tanto o golpe de Estado que foram várias tentativas, né? Você tem tentativa antes do processo eleitoral, você tem tentativa durante o processo eleitoral, e você tem a tentativa pós-posse do Lula. Então, assim, são pessoas que estavam realmente acreditando que iam conseguir ficar no poder ad eterno, uma perspectiva totalitária, né? Esse é que é o grande problema. Você tem a notícia de hoje, que também está nas manchetes aí, que é interessante. A gente tem mais 5 minutos. Aqui que é o seguinte, que é o... Essa aqui? Não, essa aqui não. Essa aqui, do Braga Neto. Há 4 dias antes do fim do governo Bolsonaro, o Braga Neto prometeu o cargo indicado. Se a gente continuar, né? Ele faz a piadinha. As pessoas têm que falar do Braga Neto, né? Ele, para mim, é o grande cérebro ali. As pessoas falam muito de General Heleno, de Bolsonaro, mas você pode observar que a postura do Braga Neto é assim, uma postura fechada, quieta, nos bastidores. Para mim, ele é o grande articulador de toda essa estrutura. E é importante pegá-lo, porque se ele é o grande articulador, ele é a ponte, ele está aí. Né? Ele continua articulando. Né? Isso é importante, eles continuam articulando. A gente não está falando de pessoas que abandonaram seus projetos de poder. Não, eles continuam com o projeto de poder. Tanto que até pouco tempo, Hamas tinha gente na BIM que passava todas as informações do Lula, do que estava acontecendo dentro da inteligência sobre o presidente. Então, assim, o Braga Neto, para mim, ele é o grande articulador político do Bolsonaro, inclusive. E a prova disso é que ele seria o vice do Bolsonaro, né? Ele seria, de fato, o presidente da República. O Bolsonaro estaria ali, mas quem estaria comandando seria ele. Então, assim, ele precisa ser muito investigado, porque ele está sempre ali do lado do Bolsonaro, há sempre falas, o Braga Neto falou, o Braga Neto disse, conversa com o Braga Neto. Ele é o grande articulador desse processo de manutenção do Bolsonaro no poder. Então, e do mesmo jeito que ele é o articulador da manutenção do Bolsonaro, na final das contas, ele é um articulador da manutenção da extrema-direita no poder. Então, ele é uma figura que não pode ser esquecida. Porque a gente brinca, né, vendo aquela reunião e tudo, a gente fala muito de General Heleno, que é uma figura que não é muito amada há muito tempo no campo progressista, até por causa do Haiti. A gente falou do próprio Bolsonaro, de outras figuras políticas, como o próprio Felipe Martins, que ficava muito nos bastidores, né? Que eu não sei como ele podia ser o assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro, porque ele não entende absolutamente nada do assunto. Mas o Braga Neto, ele é o grande articulador, é aquela pessoa que faz a ponte de tudo, é aquela pessoa que tem um controle sobre tudo e que precisa ser profundamente investigada para que não permaneça sendo um grande articulador. Porque você muda os fantoches, mas o articulador continua. Né? Os fantoches vão presos, mas o articulador fica solto. E ele, para mim, é o grande articulador de toda essa estrutura de tentativa de manutenção ali do Bolsonaro no poder. Bem lembrado, você falou uma coisa que a gente ri, né? Porque já o golpe não deu certo, né? Agora, por exemplo, esse vídeo vazou porque o golpe não deu certo, porque começou, a Polícia Federal fez uma investigação, descobriu esse vídeo não era para ter vazado. Né? Então, na realidade, mesmo a besteira lá que o general Heleno falou lá, não, vou botar um espião nas 2 campanhas. Mas isso não pode vazar. Se vazar, vai dar problema. Isso aí não era para vazar. Né? Vazou porque a história foi diferente. Né? Eles perderam. E agora você vê, Bia, que o tempo inteiro eles estavam conscientes que eles estavam cometendo um crime, porque eles falavam o tempo inteiro, todo mundo aqui vai se ferrar. Vamos até uma palavra mais forte, que eu não tenho coragem de falar, que eu sou muito educado. Mas eles falam lá, o Anderson Torres, com aquele jeito de bonzinho, né? De menino bonzinho, todo mundo seguiria Bolsonaro, né? Todo mundo fala palavrão, era um nível altíssimo. Não, me chamou a atenção o cara do CGU, né? A fala dele era uma fala autoritária, assim, tipo, nós temos que não cortar todas as brechas para a gente não ter problema. Então, assim, era uma reunião de golpe, era uma mesa totalitária, né? O objetivo do Bolsonaro é um Estado totalitário. Você tinha, por exemplo, o ministro da Defesa ali, ele colocando claramente as Forças Armadas, né, em prol da eleição do Bolsonaro, em prol também, você vê que eles tinham certeza que iriam ter fraude. O Bolsonaro começa a fala naquele vídeo, o pessoal até fala que o Datafolha está certo, o pessoal até fala, está vendo que ele estava no Datafolha, mas não foi bem assim, na verdade ele estava sendo assim, sarcástico, o Bolsonaro, porque para ele, o resultado do Datafolha já estava inscrito na urna eletrônica, né? Porque na teoria de conspiração dele, né,
todo o STF estava envolvido, né? Tipo, talvez tirando lá os que ele indicou, os ministros, todo o TSE estava envolvido, e a urna eletrônica já tinha o resultado pronto, seria o mesmo Datafolha. Ele fala isso expressamente, tanto que essas pesquisas vão servir para legitimar a fraude. E eles falam todos com certeza que haverá fraude. Né? É impressionante que um bando de marmanjo, a cúpula inteira do governo comprando uma história da carochinha, sem indício nenhum. O próprio Bolsonaro fala, não, eu não tenho prova de nada. Porque quer acreditar, né? Quer acreditar para dar base para um golpe de Estado. E eu acho que o mais triste é a cúpula das Forças Armadas também cairia nessa história. Porque eles só não entraram porque não tinha interesse para eles econômico nessa história. Podia dar mais ruim do que bom. Mas, assim, você acredita naquilo porque você precisa dar uma base teórica para a sua estrutura de golpe de Estado. É isso. Eles precisavam acreditar nisso.